Olá a todos, estamos aqui juntos para mais um Impacto. E você aí da sua casa, eu aqui, e juntos nós vamos avançar mais um dia em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse programa que nasceu no coração de Deus e através do Impacto você está entendendo definitivamente o plano de Deus para a sua vida. Esse programa que nasceu no coração de Deus e através do Impacto você está entendendo definitivamente o plano de Deus para você. Você que é um eleito, você que é um escolhido, você que é chamado por Deus de amigo, você que é chamado por Deus de nação santa. É para você tudo isso que vem do trono de Deus, porque Deus tem um plano na sua vida. E é para você viver uma transformação total em todas as áreas de sua vida. Eu estou aqui sempre com essa missão, levar da parte de Deus o conhecimento. E eu sempre gosto de lembrar que o nosso ministério, a Igreja Cristo Vive, é um lugar de conhecimento. E através da pregação da palavra de Deus, a genuína graça, nós temos levado a verdade bíblica a milhares de vidas. Eu conheço centenas de famílias que chegaram ao nosso ministério e através do conhecimento da sã doutrina tiveram as suas vidas, as suas casas, as suas famílias transformadas pela verdade. A minha missão é trazer para você muito conhecimento. Conhecimento que é extraído da palavra de Deus. E eu sempre deixo isso claro, para que ao você conhecer a palavra de Deus, os seus olhos eles são iluminados pelo próprio Espírito. E quando você coloca isso em prática, aí sim você vive a vida abundante. Uma vida que o Senhor ele tem preparado para todos aqueles que são filhos. Ou seja, para você, para mim, para todos nós que somos filhos de Deus, temos que crer que nas Sagradas Escrituras nós temos um manual, nós temos uma direção de Deus para viver uma vida abundante, porque Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, nós estamos numa série avançando e hoje nós vamos dar um passo nesse avanço em direção dentro desse conhecimento, entendendo qual é a diferença da lei, e quando eu falo lei, você já sabe, a lei mosaica, e qual que é a diferença da graça de Deus. E entender sobre isso faz com que a Bíblia passe a ter sentido. Você sabe que muitas pessoas falam assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo, não leio a Bíblia porque eu não consigo decifrar o que está escrito ali. E uma vez que você entende a graça de Deus, o conhecimento que eu tenho trazido a cada encontro aqui, isso faz com que a sua vida passe a ter nexo. As pessoas falam hoje em dia, eu não vejo nexo na vida, eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Como que você pode trazer um norte para a vida? Como é que nós podemos ter uma estrada clara para seguir? A Bíblia diz que nesse caminho nem o louco erra. E para que você tenha essa estrada clara, com esse norte, você precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer a graça de Deus, a sã doutrina. Então hoje nós vamos avançar juntos, você aí da sua casa, eu daqui, porque juntos nós estamos indo e entendendo, aprendendo a relação da lei mosaica com Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A relação da lei mosaica com o povo de Israel e também quais eram os propósitos da lei. Para que você tenha essa clareza. Eu tenho afirmado aqui, porque é uma afirmação bíblica, que o fim da lei é Cristo. Então a lei encerrou. Então vamos entender quais eram esses propósitos. Qual que era a relação da lei com o povo. Qual era a relação do povo de Israel também com Deus. Enfim, eu quero começar dizendo que a lei mosaica, ela regulamentava o relacionamento do povo de Israel com o próprio Deus. E eu quero mostrar para você algumas dessas regras para esse relacionamento. Eu quero que você veja comigo o que diz em Levítico. A palavra de Deus diz em Levítico 19, 1 e depois nós vamos ler o 37. Disse o Senhor a Moisés, esse é o 1, agora vamos para o 37, diz assim: guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então aqui a gente vê claramente Deus mostrando para o povo como deveria ser essa relação. Ele falou, você vai guardar os meus estatutos, vocês vão fazer o que eu estou falando, porque eu sou o Senhor. Então, como eu disse aqui, nós podemos ver essa relação. Então, a lei em si, eu quero deixar isso aqui também registrado para você que tem aprendido mais sobre a lei e a graça. A lei em si, ela era santa, a lei em si, ela era justa e ela era boa. E Paulo diz isso, eu quero mostrar para você, porque Paulo, ele não foi um apóstolo que viveu no tempo da lei, ele vem no tempo da graça. Mas ele diz exatamente isso que eu afirmei. Olha o que diz em Romanos 7,12, ele fala assim, ó: por conseguinte, a lei é santa,
e o mandamento santo e justo e bom. Então, a lei, fundamentalmente, ela era boa, mas a sua função era fazer o quê? A função da lei era expor o pecado. Então, se nós formos olhar para a lei, nós vamos entender que a lei ela era boa, ela era santa, ela era justa, os princípios aqui, os mandamentos, mas a função dela era expor o pecado. Eu quero seguir com você agora falando da lei mosaica em relação a Israel. Então, para o povo de Israel, a lei era o centro da vida. Para o povo de Israel, a lei era o deleite. Para o povo de Israel, a lei era o prazer. Eu quero mostrar para você uma passagem onde o salmista fala exatamente isso. No Salmo 119, nós vamos ler o 72, o 77 e o 97. O salmista diz assim: para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então aqui o salmista falando que para ele a lei valia mais do que o ouro e do que a prata. E no próximo ele fala assim: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Olha o salmista falando, na tua lei eu encontro prazer, é na tua lei que está ali a minha alegria, o meu deleite, o meu prazer. E no próximo ele vai falar: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, aqui a gente vê o quanto a lei era o centro da vida do povo judeu. E eu quero seguir dizendo que havia ali leis específicas que tratavam da dieta. Você sabe que existiam leis específicas para tratar das vestimentas. E talvez alguém possa perguntar, mas por que eles tinham tantas leis? Por que eles tinham que ter? Por que eles tinham leis específicas para cada área das suas vidas ali com o povo judeu? É porque justamente o povo judeu, eles tinham que ser distintos, eles tinham que ser diferentes de todos os outros povos, e não só em um aspecto, mas em vários aspectos. Por exemplo, eles tinham que ser diferenciados nos seus hábitos de adoração, eles tinham que ser diferenciados na sua forma de alimentar, eles tinham que ser diferenciados até mesmo nos hábitos sexuais, nos hábitos de vestuário, enfim, eles tinham vários aspectos onde eles tinham que ser considerados diferentes, até mesmo no modo de cortar a barba. Os homens judeus, eles tinham que ter uma forma diferenciada de como eles iam ali aparar as suas barbas. A palavra de Deus diz isso, eu quero mostrar para você em Levítico 19, 26 e 27, fala assim: não comereis coisa alguma com sangue, não algorareis, nem adivinhareis. Então não podia nem ter adivinha aqui, cartomante, essas coisas, a lei condenava. Ele continua dizendo, no 27, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Então eles tinham até aqui um aspecto, eles tinham até aqui um mandamento, eles não podiam ter o cabelo que para nós é chamado de tigela. A barba deles tinha que ter uma forma certa de ser ali conduzida, não podia ser aparada. Eu quero que você entenda isso, tenha clareza, porque isso aqui era algo específico para o povo judeu. Só que muitas vezes quando nós olhamos para grandes ministérios, grandes igrejas do nosso tempo, você vê pessoas também trazendo isso para as vestimentas, como nós vimos, a barba, o cabelo, a roupa, a forma de alimentar, o dia de guardar o Senhor, o sábado, no caso, né, como os judeus, enfim. Mas isso aqui era algo para o povo judeu, para os hebreus, para quem tinha o sangue israelita em suas veias. E aí alguém pode perguntar, tá bom, mas e no caso dos gentios? Então, falando no contexto ainda onde a lei estava operante, como é que os gentios deveriam se portar ali para que eles também pudessem ver as bênçãos de Deus? E Paulo vai falar como isso acontecia. Mas lembrando que Paulo, ele vem na nova aliança. Paulo é um apóstolo que não viveu na lei, não viveu ali nos dias de Jesus. Ele veio depois trazendo a graça de Deus, enfim. Mas eu quero que você veja o próprio apóstolo Paulo falando sobre esse tempo. Ele fala em Efésios 2, 11 e 12. Ele fala assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, e no 12 ele fala, naquele tempo estáveis sem Cristo. Então naquele tempo o povo gentil não tinha Cristo, eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha como Paulo diz, eles estavam separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo afirmando que os gentios, eles eram como? Separados da comunidade de Israel. Eles eram estranhos à aliança da promessa. Então a única maneira que os gentios
poderiam desfrutar das bênçãos espirituais das alianças judaicas, ainda durante o período da lei mosaica, era tomando sobre si a obrigação de guardá-la. Então um gentil ele tinha que ter a obrigação agora, mesmo não sendo judeu, mas se ele quisesse participar das bênçãos, receber as bênçãos de Deus, eles tinham que trazer sobre eles a obrigação de guardar toda a lei. Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que passar pela circuncisão, eles tinham que viver como judeu em todos os aspectos. Assim como um judeu vivia, alguém que era gentil naquele tempo, querendo viver as bênçãos, precisava o homem fazer a circuncisão e adotar todos os rituais judaicos. Então, se os gentios não vivessem com os judeus, ali naquele caso eles não poderiam desfrutar das bênçãos espirituais dos judeus. Mas a gente tem que saber que a lei mosaica, ela, por mais que foi operante durante um tempo, por mais que ela foi uma dispensação, nós temos que ter no nosso coração a clareza de que a lei mosaica não foi a intenção original de Deus. A lei mosaica, ela foi um acréscimo, nós já vimos isso. A lei, ela foi acrescentada. A lei mosaica, ela veio como esse acréscimo depois. Ela foi acrescentada posteriormente, ela foi introduzida. E para que ela foi introduzida? Para satisfazer algumas necessidades que ali no caso eram necessidades urgentes. Havia um propósito de Deus em tudo isso. E a lei mosaica, ela foi produzida para cuidar de coisas que foram introduzidas ao longo desse percurso. Como eu disse, ela foi acrescentada. A lei ela não estava na intenção original de Deus. Alguém pode ouvir isso e falar assim, como assim? A lei não estava na intenção original de Deus? Não. O que estava na intenção? O que estava no coração de Deus de uma forma original, de uma forma intencional? A graça de Deus. A lei não estava no coração de Deus. A graça estava. A intenção de Deus estava na graça e não na lei. E talvez alguém possa ouvir isso e falar, como que você afirma isso? É só você ler o que diz Paulo em 2 Timóteo. Ele vai dizer assim, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Olha só, determinação e graça. Isso aqui é um plano perfeito de um Deus poderoso, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha só, a graça, ela veio antes de tudo. Desde os tempos eternos, ou seja, essa era a intenção do coração de Deus. Por isso nós aqui afirmamos o poder da graça, por isso aqui nós vivemos a bênção da graça de Deus, porque essa era a intenção de Deus. A lei, ela veio num processo, ela veio durante um tempo para cumprir algo ali de forma urgente, mas a intenção do coração de Deus nunca foi a lei, e sim a graça. E no 10 ele fala assim, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo, ele diz que Deus tinha algo determinado, Deus tinha algo que começou antes dos tempos eternos. Olha só a perfeição do Deus que criou você, olha só a perfeição do Deus que nos criou, Ele que é o Criador, Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele tinha uma intenção desde antes dos tempos eternos, antes da criação do mundo. Então esse era o propósito original de Deus, essa era a vontade de Deus, a intenção de Deus não estava na lei, mais uma vez eu afirmo porque nós acabamos de ler isso, a intenção de Deus estava na graça. Então, que tipo de propósito Deus tinha com tudo isso? Que tipo de propósito que Deus tinha com a lei e que tipo de propósito Deus tinha talvez posteriormente com a graça? E Paulo diz que foi essa graça que nos foi dada. Olha só que coisa maravilhosa, Paulo usa essa expressão, foi nos dada essa graça. Então, a graça de Deus em Cristo Jesus nos foi dada antes dos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa, isso aqui só pode ser um plano de um Deus perfeito, de um Deus soberano. Então, antes do homem pecar, ou até mesmo antes da criação do mundo, Deus já havia tomado uma decisão, a decisão de nos dar a sua graça. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. A decisão de Deus veio antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Ele já havia determinado, ele já havia ali, escolhido com um propósito claro de que a graça seria nos dada.
Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é a revelação de Deus para a sua vida. Então, a graça, ela era o pensamento original de Deus. Você pode crer nisso, você pode tomar posse disso, você pode gravar isso no seu coração. A graça era o pensamento original de Deus. Era algo que Deus planejou desde o início de tudo. Então, eu afirmo categoricamente aqui para você que a lei de Moisés não era o meio de salvação. A lei, ela nunca salvou ninguém. A lei mosaica não foi algo para trazer salvação. Se fosse assim, se a lei produzisse salvação, nós poderíamos dizer que a salvação seria por obras, mas a Bíblia diz que a salvação não é por obras, e a lei era um pacto de obras. Então, todos devem saber que a salvação era e sempre será por meio da graça. A salvação sempre será através da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É isso que diz Efésios 2:8. A salvação não poderia vir pela lei. A lei nunca salvou ninguém, mas a graça sim. E como nós acabamos de ler, a graça era o plano de Deus, era o desejo de Deus, era algo que tinha ali como intenção de Deus para a sua e para a minha vida. Nós somos salvos por essa graça. Mesmo que o conceito da fé tenha sido ampliado de uma época para outra, sabe, de acordo com a revelação progressiva, conforme Jesus ia pregando e ensinando, sabe, o meio de salvação, ele nunca mudou. A salvação, ela sempre foi e sempre será pela graça de Deus. Então, as pessoas aí fora não têm esse conhecimento. E você sabe que nós falamos sempre, o profeta Oséias diz isso, a falta do conhecimento gera destruição. Então, por que muitas pessoas dentro de igreja, com Bíblia debaixo do braço, mas vivendo uma vida destruída? Porque não conhecem a verdade. Acham que a salvação vem por obras. Acham que podem fazer algo para adquirir uma salvação, sendo que nós estamos vendo claramente nas Escrituras que a salvação, ela era algo antes da fundação do mundo, era um desejo de Deus, antes de tudo ser criado, antes do pecado existir, antes da queda, Deus já havia determinado que seria pela graça de Deus nós seríamos salvos, e é assim que vigora até o dia de hoje. Então, a lei não foi dada para servir como um meio de salvação. Eu vou afirmar isso de novo, porque muitas pessoas, sabe, têm dificuldade em entender isso. E através da revelação, você pode crer e receber isso no seu espírito. A lei não foi dada como um instrumento de salvação. A lei não foi dada para servir como um meio da salvação. E eu posso afirmar isso porque a Bíblia diz isso, e você vai ver comigo o que diz Paulo em Romanos 3, 20 e 28, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele afirma: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Olha só, não há justificação por obras da lei. As igrejas precisam falar disso, o povo precisa pregar isso. A lei não justifica ninguém. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha só o que Paulo fala. Pela lei, você tem o conhecimento do pecado. E ele vai dizer no 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O apóstolo Paulo afirmando que o homem é justificado pela fé, ou seja, a graça de Deus, independentemente do que ele faça, independentemente das obras, independentemente do que ele possa ter feito, ou que ele faça, que ele busque, isso não vai gerar nenhuma justificação, porque ele é justificado somente pela fé. Eu quero mostrar para você também o que diz o próprio apóstolo Paulo em Gálatas. Ele diz em Gálatas 2,16, sabendo, contudo, que o homem não é, você está lendo aí, abra sua Bíblia e confira coisas espirituais com coisas espirituais. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui acabam todas as afirmações que as obras justificam, que as obras trazem salvação. Paulo aqui coloca um ponto final nessa história, ele diz, de modo nenhum, porque ninguém pode ser justificado pelas obras, somente pela fé, somente pela graça nós alcançamos, nós temos justificação. E ele continua dizendo em Gálatas 11 e no 21 ele fala assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha só que coisa maravilhosa. Diga aí na sua casa, louvado seja Deus, diga glória a Deus, porque você está tendo revelação hoje, porque Deus está levando para você o pleno conhecimento. Você que está ouvindo a minha voz, entenda, não é a voz de um homem que você está ouvindo, é a voz do próprio Deus, porque você está lendo as Escrituras, Deus está falando com você. Aqui nós estamos vendo claramente a palavra dizendo,
somos justificados pela fé. Ele diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você tem que viver pela fé, porque você é um justo. E ele vai dizer no próximo, é, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? Olha a pergunta de Paulo, porventura a lei ela é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então a lei mosaica ela foi dada a um povo, que povo é esse? O povo hebreu, os judeus. Ela foi dada para esse povo, para que eles pudessem viver segundo essa lei. E talvez a pergunta que venha é, mas qual o propósito então da lei? Afinal de contas é sobre isso que nós estamos falando. E eu quero ir para o final do vídeo falando para você alguns desses propósitos. O primeiro, através da lei mosaica, a vontade de Deus era conhecida. Então qual que era o propósito da lei? Se ela não servia, se ela serviu por um tempo, se não era para os gentios? Um dos propósitos da lei é porque através da lei a vontade de Deus era conhecida. Qual outro propósito? Através da lei mosaica, Deus mostra ao homem o quanto ele é realmente pecador. Então Deus mostrava para o homem ali o seu real estado, no caso, como um pecador. Então Deus havia dito aos israelitas, olha, faça isso. Através da lei, Deus dizia, não faça aquilo. Mas eles frequentemente faziam o quê? Desobedeciam, é só você ler a palavra de Deus. Deus falava, não se misture com esse povo, não faça isso. E vira e mexe, os israelitas, o povo de Deus ali desobedeciam, eles transgrediam a lei. Eles não atingiam o padrão de Deus, ninguém conseguia chegar no padrão. Deus falava, não faça isso, não faça aquilo. Mas nenhum homem ali conseguia atingir esse padrão. Então, na lei, havia o quê? Sacrifício de animais. E esses sacrifícios, eles foram oferecidos continuamente a Deus, como expiação pelo pecado. Então eles sacrificavam um animal e eles ofereciam isso a Deus para expiar os pecados. Mas o sangue de animais nunca perdoou. Mas o sangue de um animal nunca apagou o pecado do homem. Essa que é a grande verdade. E dessa forma todos ali poderiam ver que algo a mais era necessário. O que era esse algo a mais que era necessário? Alguma coisa precisava ser feita para libertar o homem dos seus pecados. O que precisava? Precisava de um Salvador. E aqui que entra Jesus Cristo. Aqui o plano começa a ser entendido. O plano começa a ser manifestado. Então a lei ela não teve o poder de salvar. Essa é uma atribuição do próprio Cristo. Essa é uma atribuição de Jesus Cristo. Outro motivo, outro propósito da lei, a lei mosaica apontava para o Salvador. É isso mesmo, apontava para quem? Para Jesus. E eu quero finalizar lendo com você o que diz em Isaías 9, 2, 6 e 7. Diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no 7 ele continua dizendo, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, eu finalizo dizendo para você que a lei, ela apontava para quê? Para o Salvador. Jesus era o Salvador e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele cumpriu a lei. Ele se fez maldito, verteu o seu sangue para que nós fôssemos livres do pecado. Eu creio que você pode estar na sua casa dizendo, uau, é isso mesmo, é a revelação de Deus que está chegando até a sua vida. Eu creio que você está a cada encontro aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Tem muita coisa de Deus ainda para você receber, mas eu quero finalizar lembrando a você que nós nos encontramos sempre aqui no Impacto e você pode continuar conhecendo a graça de Deus, nos acompanhando através das nossas redes sociais. Você pode entrar no nosso site www.cristovive.com.br. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, é só você procurar Cristo Vive SP. Faça contato conosco também através do WhatsApp, tem o nosso telefone aí na tela para que nós possamos também conhecer você e você receber de nós material, conteúdos em graça, enfim, para que a nossa relação fique cada vez mais perto, cada vez mais conectados, juntos para crescermos nessa graça. E para você que nos acompanha pelo YouTube, eu quero lembrar a você, se inscreva no nosso canal e você também curte esse vídeo, comenta aqui e compartilha para que outras pessoas possam receber tudo aquilo que você tem recebido. Essa é a forma com que nos dias de hoje você pode impulsionar
a palavra de Deus. Eu espero você no próximo Impacto, lembrando sempre que a minha missão é trazer para você a revelação da graça de Deus. Lembre-se, o amor resgata, mas a graça transforma. Até o próximo programa, graça e paz a todos. Tchau!